Estamos aqui com Luiz Eduardo Batista, o BAP, vice de Relações Externas do Flamengo, vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa questão da MP 984, tem despertado muita polêmica, principalmente nesse um certo conflito com a Rede Globo. A gente até agora acabou de noticiar que a Rede Globo acionou judicialmente o Flamengo para que ele não transmita os jogos do Campeonato Carioca. BAP, por favor, queria que você falasse a posição do Flamengo em relação a essa MP. Por que o Flamengo apoia e suporta tanto essa MP? Muito obrigado. Bom, Pedro Henrique, boa tarde. Prazer falar contigo. Prazer aí estar dividindo com os teus telespectadores essa nossa conversa. O Flamengo entende que os direitos de transmissão do Flamengo, que não tem contrato com a Rede Globo, são absolutamente certos e líquidos por conta da definição e da decisão da medida provisória que o presidente Jair Bolsonaro assinou semana passada. Esse é o nosso entendimento. A Globo tem um entendimento diverso e nós vamos, de alguma maneira, buscar a interpretação devida a quem cabe, que no caso deve ser o Supremo Tribunal de Justiça, porque, como é um ato do presidente da República, só quem poderia avaliar é o STJ. Então, nós estamos tranquilos, nós entendemos que o nosso direito é líquido e certo, e democraticamente nós vamos utilizar as formas que ambas as partes entendem adequadas para dirimirem essa dúvida. O Flamengo está bem confiante de que pode sim transmitir essas partidas do Campeonato Carioca, mesmo que a Globo argumenta que os contratos assinados anteriores à MP não se aplicariam agora, já diante desse novo panorama, e ela tem contratos com os adversários do Flamengo no Campeonato Carioca, não com o Flamengo. É verdade, como também é verdade que a Globo aplicou um desconto no que ela pagava aos clubes na medida em que o Flamengo não jogava contra eles, porque na verdade você joga sempre contra um adversário. Então, se ela aplicou esse desconto, é porque de alguma maneira ela entendia que o Flamengo não estava jogando só contra ele, estava jogando contra todos os outros clubes, sendo o Flamengo mandante ou não. A gente entende que a medida provisória, claro que ela se sobrepõe ao que havia anteriormente. Ainda mais se o Flamengo for de fato mandante e não tiver contrato com a Globo. Tá certo? Então, eles têm um entendimento diverso e nós vamos, de alguma maneira, para a justiça para decidir isso. A gente não tinha dúvida que isso ia acontecer e nós estamos preparados para isso, viu, Pedro? Não é que isso pegou de surpresa o Flamengo hoje. O Flamengo tinha certeza absoluta que esse movimento iria acontecer. E nós estamos nos preparando adequadamente para isso, desde o minuto seguinte à assinatura dessa medida provisória pelo presidente Jair Bolsonaro. Você, enfim, tem uma carreira muito vasta e é bem experiente nessa área, assim, enfim, questão de televisionamento. Você acredita que isso prejudica a relação Flamengo e Globo para frente? Afinal, vocês têm um contrato assinado até 2024 em relação ao Campeonato Brasileiro. De que maneira isso pode dificultar a relação do Flamengo com a Rede Globo? Olha, Pedro, isso é uma ótima pergunta. A Rede Globo tem sido um excepcional parceiro comercial do Flamengo ao longo de todos esses anos. Nós prezamos a relação com a Globo, nós temos amigos na casa, eu pessoalmente tenho amigos na casa, outros membros da nossa diretoria também têm relações pessoais e profissionais pregressas. Então, nós entendemos que nós temos um ponto de vista divergente agora, né? Sim, eu amo meus filhos de paixão e não necessariamente eles concordam comigo, e de vez em quando você tem umas rusgas aqui e acolá, que tem que, eventualmente, uma instância superior, uma mãe, dar uma aliviada, dar uma segurada, decidir se é um pouco para cá ou para lá. Então, a gente encara isso com muita naturalidade. Pedro, o que está acontecendo é que o mundo está mudando muito nos últimos 10 anos e muito rapidamente. E na hora que essas mudanças acontecem, você gera entendimentos diferentes, porque o mundo muda muito rapidamente, nós todos mudamos como pessoas físicas e como pessoas jurídicas também. Então, é absolutamente natural que nesse processo você tenha alguns desencontros, entendeu? Mas, olha, a gente concorda em discordar, é do jogo, a gente apenas tão somente tem uma visão diferente sobre esse ponto. Mas, para a gente, é ponto pacífico que os demais contratos que a gente tem com a Globo, nós temos obrigações e nós vamos cumprir com as nossas obrigações. Mas, nesse caso especificamente, nós entendemos que o nosso direito é diverso do que a Globo entende ser o direito do Flamengo.
Guarabapes, em relação à MP, alguns clubes criticaram a atuação do Flamengo, dizendo que o Flamengo quis pegar um papel de protagonismo sem conversar com os outros, quer dizer, tentando uma articulação política em Brasília para se beneficiar. A Globo até nessa ação diz que o Flamengo foi dotado de uma intolerável arrogância nesse sentido da MP, que também busca um protagonismo. Até que ponto vocês podem responder isso? O Flamengo articulou politicamente para se beneficiar? Qual foi a postura do Flamengo nesse caso da MP? Olha, o Flamengo tem uma posição muito clara a respeito desse assunto e com quem a gente podia discutir. Não é de hoje, Pedro, não foi da semana passada dessa MP que o Flamengo tem essa visão. A gente não acredita que em pleno século XXI, quando a desintermediação virou uma coisa comum, né? O cara que é artista, o cara que é músico, não precisa mais bater na porta da gravadora para ter a sua fita demo aprovada. O cara que é jornalista não precisa mais ter uma chancela ou da ESPN, ou da Globo, ou da Sport TV. Ele pode abrir um blog dele direto. Se eu quiser pedir um táxi, um carro para me levar do ponto A ao ponto B, eu posso pedir um Uber. Eu não preciso ligar para uma central de táxi que vai me dizer, eu vou ver se arranja um carro para o senhor e depois a gente combina qual é o preço. Se eu quiser viajar para fora, eu entro no Booking.com. Se eu quiser assistir um filme, eu posso entrar na Netflix. Então, nós estamos vivendo um mundo das opções, onde o consumidor final finalmente tem voz. Então, de quem é a boate, quem vai ser o porteiro da boate, desculpa, nós entendemos que isso é um discurso antigo. Isso é um discurso antigo. Hoje em dia, o consumidor está empoderado. Então, o consumidor, se estiver na Austrália, pode ver o jogo do Flamengo pelo YouTube no celular dele. Por que não poderia? Então, nós entendemos que isso é um direito inequívoco. A tecnologia trouxe esse benefício, não foi para o futebol, foi para a sociedade como um todo. E todos nós vamos ter que nos adequar a essa nova realidade. Tá certo? Não é o BAP que está dizendo isso. Eu vou ter, você vai ter, meus filhos, minha mãe, que já está com 86 anos, enfim. E isso vai gerar desconforto, isso gera desconforto. A mudança gera desconforto. É absolutamente natural. E gera estresse, onde essas relações foram pautadas por contratos. É absolutamente legítimo. Então, a posição do Flamengo é absolutamente clara e cristalina. Nós entendemos que os direitos que nós temos como mandantes são nossos. Todas as obrigações no futebol, Pedro, são nossas. Um dia de jogo do Flamengo, se você for olhar lá no Estatuto do Torcedor, se você for olhar na Lei Pelé, você está passeando perto do Maracanã, joga uma pilha na sua cabeça, num raio de 1 quilômetro do Maracanã. Você sabe quem é responsável? Flamengo. Deu confusão na porta do estádio, teve problema, a gente não sabe o que está acontecendo lá fora. A polícia pode ou não ter cumprido o seu trabalho adequadamente, uma pessoa pode ou não estar alterada porque ela bebeu ou porque está drogada, enfim. Por quaisquer razões, acontece algum entreveiro fora do jogo. De quem é a responsabilidade? Do Flamengo. O jogador tem um piripaque dentro do campo. Nós não temos uma ambulância lá para atendê-lo, está certo, adequadamente. Quem é a responsabilidade? Do Flamengo. Todas as obrigações são do Clube de Regata do Flamengo. Agora, quando chega no direito de transmissão, o direito não é do Flamengo, quer dizer, nós só temos obrigações. Quem ganha com isso? Ganha, eventualmente, é um modelo de monopólio que nós estamos combatendo. Nós estamos do lado da democratização, do acesso da informação. E olha, o Flamengo é maior, o Flamengo vai tirar vantagem disso. Tem muitos clubes no Brasil fazendo um trabalho digno de louvor, e que talvez as pessoas não percebam porque elas estão fora do futebol ou porque só estão acompanhando as partidas. Mas, olha, Ceará, Fortaleza, Bahia, Goiás, Atlético Paranaense, Grêmio, Internacional, para dizer alguns, Palmeiras, estão fazendo um trabalho absolutamente sensacional e ajudando o futebol brasileiro a melhorar. Tá certo? O Bahia, por exemplo, faz produtos dele com marca própria. O Fortaleza também faz. O Flamengo ainda não se preparou para isso. Então, o Bahia e o Fortaleza estão na frente do Flamengo. Em alguns aspectos de plataformas digitais, eu vejo clubes como o Bahia na frente do Flamengo. Isso não tem nada a ver com tamanho, Pedro. O que acontece é que a tecnologia, hoje, do jeito que o mundo está, ela permite que um cara que não é nada compita com um gigante. Essa é a beleza do novo mundo que a gente vive. Então, o Flamengo está se adaptando e está se ajustando para estar inserido nesse contexto de atualidade. Então, é claro que quem, de alguma maneira, se acostumou a ter o controle total e absoluto de tudo, impor o preço que vai vender,
tá certo? E definir quanto que o consumidor vai pagar e ganhar uma fortuna com isso, é claro que quem está se sentindo ameaçado queira reagir. É legítimo, eu entendo perfeitamente isso. A gente só porque, de alguma maneira, alguém está perdendo. Sempre tem alguém perdendo ou tem alguém ganhando no mundo. O meu ponto é o seguinte, todos nós devíamos pensar e botar a mão nas nossas consciências de que quem é que está pensando no consumidor final? O Flamengo está pensando no seu consumidor final. Eu acho que o Bahia está pensando no seu consumidor final. O Fortaleza está pensando no seu consumidor final. Tá certo? Eu não acho que seja correto no mundo que a gente vive o torcedor do Bahia só ter a possibilidade de assistir um jogo do Brasileirão se a Globo resolver passar o jogo dele. Mas é a minha opinião, tá certo? Quando a gente olha lá na grade, ela escolhe alguns jogos e não escolhe outros. Por que ele não poderia assistir um jogo na palma da mão dele? Hoje em dia você assiste shows, assiste lives, enfim, o mundo é diferente. Ele é melhor ou pior? Eu não sei, ele é diferente. Para mim, particularmente, ele é melhor. E se a gente tiver que tomar uma atitude de defender o consumidor final, e por isso a gente ser chamado de arrogante, Pedro, é lamentável. A gente entende que a gente está simplesmente navegando de acordo com a inovação, com a tecnologia. Sobre este assunto da decisão do presidente, as pessoas estão acreditando ao Flamengo uma influência muito maior do que o Flamengo tem de fato. O presidente entendeu que isso era um assunto importante e que estava parado no Congresso Nacional há anos. Este assunto nós tentamos pautar no Congresso Nacional há anos. Chega a ser comovente ver a pressa com que o Congresso agora está tentando se mover, tá certo? Por algo que estava pautado lá dentro que eles deixaram engavetado, sabe-se lá onde, durante tanto tempo. Então, na pior das hipóteses, a medida provisória do presidente Jair Bolsonaro fez com que o mundo do futebol parasse para refletir a respeito dessa importância. E nós acreditamos que quem é bom, quem tiver conteúdo e quem trabalhar bem vai ganhar dinheiro. Sabe por quê, Pedro? Porque a gente vive uma era em que as pessoas trocam até de sexo, mas elas não trocam de time de futebol. Então, quem fizer um conteúdo adequado e tiver um produto bom, vai vender para os seus seguidores, para os seus fãs, para os seus torcedores. E, por fim, você pega clubes como o Red Bull Bragantino, que está chegando na primeira divisão, outro que está fazendo um trabalho sensacional, ele vai vender o jogo com o Flamengo quando o Flamengo for jogar com ele. Ele vai poder vender o jogo contra o Flamengo para a Europa, para outros lugares, enfim, vai poder vender para o associado dele. Então, ele vai ter uma gama de outras possibilidades que hoje os clubes não têm. O mundo vai ser diferente, o mundo vai ser melhor para aqueles que acordarem cedo e resolverem trabalhar. Para aqueles que resolverem ficar se lamentando ou ficar travando o mundo, não vai dar certo, não vai dar certo, entendeu? A gente está vivendo o século XXI. Então, que história é essa de alguém definir se eu vou casar ou não vou casar e com quem eu vou casar? Isso é inconstitucional. Nosso negócio não é essencial. Nosso negócio é um negócio privado. Mexe com muita emoção? Mexe com muita emoção. Mas ele é um negócio de natureza privada. Artigo 5º da Constituição, se não me engano, está lá. Tá certo? Nós somos um negócio privado, a gente se associa com quem a gente quiser por afinidade. E eu acredito que isso vai acabar acontecendo no futebol brasileiro. Nós vamos nos juntar, tá certo? Pontualmente para discutirmos assuntos que são dos nossos interesses, como em qualquer associação. Mas, olha, o princípio básico é que a gente vai concordar em discordar. A gente não tem que concordar com tudo, nem tem que criar uma liga para a liga decidir para a gente o que é bom e o que não é bom. Isso cheira a mofo, é atrasado e, no nosso ponto de vista, não vai voar. Se isso é ser arrogante, se isso é, de alguma maneira, tentar liderar de uma maneira inadequada, a gente lamenta, porque no Flamengo a gente não trabalha para liderar nada, viu, Pedro? A gente acha que liderança é uma coisa que você conquista pelas relações que você estabelece na sua vida. Você não chega e compra confiança ou compra liderança. Então o Flamengo não está ousando liderar nada. E a gente acha que a gente nem tem que cumprir esse papel, viu? Esse é um assunto pontual que a presidência da República tomou a decisão e que, por acaso, como o Flamengo é o único clube de relevância no Brasil hoje, que não tem um contrato, os holofotes estão em cima do Flamengo. Mas olha, se fosse o Vasco, se fosse o São Paulo, se fosse o Corinthians, nós estaríamos batendo palmas de pé, porque isso não é pró-Flamengo, isso é pró-futebol, isso é a redenção do futebol, tá certo? A gente não pode se deixar enganar que a gente vai sair de 25 anos de prisão para ser libertado da prisão para ir direto para um cativeiro de uma nova liga.
Nós não acreditamos nisso. Então, é uma questão de ponto de vista. Então, e a história o tempo vai mostrar, o tempo vai dizer se a gente está certo ou está errado. O nosso compromisso é com que a gente acredita, com o propósito que a gente toca o Clube de Regatas do Flamengo. Agora, você tocou várias vezes na questão da Liga aí, que veio sendo muito debatida depois dessa MP, muitos especialistas falando que as negociações seriam mais lucrativas se fosse em bloco, ou seja, houvesse uma liga. Você que trabalhou muito tempo, eu repito sempre, nesse meio, enfim, hoje, obviamente, continua com muitos contatos. Eu queria que você explicasse um pouco essa situação com a sua visão. E, além disso, muita gente fazendo uma conta de padaria. E aí eu prefiro que você explique melhor também. O Flamengo tinha uma conta de padaria no seguinte: o Flamengo tinha 38 jogos e agora vai negociar 19. Como ele vai lucrar mais com isso? Quais são as possibilidades? E se você vê um mercado tão efervescente assim, com novas plataformas, a ponto de o Flamengo faturar mais, por exemplo, do que fatura atualmente? Vamos lá, eu queria começar, Pedro, essa pergunta é ótima. Vamos começar pelo óbvio, pelo básico. É assim, você já imaginou se eu definisse com quem que você vai casar? E por que propósito? Não faz o menor sentido isso. Você achar que se eu escolher a pessoa certa para você, você vai ser feliz. Olha, isso soa, sabe, calabouços do século XVIII. Obrigação de montar uma liga, eu caso com quem eu quiser. Eu, particularmente, sou casado, muito feliz, e acho que casamento é uma coisa importante. Mas ninguém vai escolher com quem eu vou casar, ou como eu vou casar, ou porque eu vou casar com A ou com B. Tá certo? Então, essa história de você achar que você vai casar com quem te mandam casar, ou que você vai virar sócio, do ponto de vista comercial, com quem alguém manda você virar sócio, isso é garantia de sucesso? É claro que não. Você tem que ter afinidade, você tem que ter confiança. Ninguém se junta para casar com alguém, ou pessoalmente, no caso de um casamento, ou societariamente, no caso de negócios, porque alguém disse que você devia casar. Então, achar que uma liga vai resolver os problemas do Brasil, não vai resolver o problema do Brasil. Se os problemas importantes do Brasil pudessem ser decididos por uma canetada, eu tenho certeza que a gente não viveria uma porção de problemas que nós vivemos aqui. Então, eu acredito que o Congresso tem outras coisas mais importantes para cuidar, que são essenciais, como saúde, educação, tá certo? Saneamento básico, que tem pouca gente falando disso, previdência, futebol. Eu amo futebol, é uma coisa importante na minha vida, mas vamos combinar, futebol não é uma atividade essencial no país para o governo tentar legislar a respeito disso. Então, a primeira coisa é uma parte constitucional, que é um direito constitucional da gente se juntar com quem a gente quer, porque nós somos entidade privada. Então, não faz sentido essa intervenção, ok? O outro ponto é o seguinte: quando você fala comercialmente, é interessante que as pessoas sempre pensam como modelo atual, né, Pedro? É assim, o Flamengo, vamos combinar, nós temos contrato com a Globo até 2024 no Campeonato Brasileiro e nós vamos cumprir. Eu vou repetir aqui. A Globo é um excepcional parceiro comercial, não só do Flamengo, como de todos os outros clubes do futebol brasileiro. Tá certo? Mas nós discordamos pontualmente que no Carioca nós não temos contrato, por isso essa discussão. Mas vamos supor que a gente não tivesse contrato para o Campeonato Brasileiro. Você sabe o que ia acontecer? A primeira coisa, que você venderia alguns jogos do Flamengo para A e outros jogos para B e outros jogos para A, B e C. Outros clubes também fariam a mesma coisa. E os jogos que não passariam, BAP, que não haveria interesse? Esses você vai consorciar e você vai fazer um bem bolado e vai vender para um terceiro. É natural. Então, a resposta para isso está, por exemplo, no basquete americano. Quem é que transmite a NBA? Uma porção de gente transmite a NBA. Por diferentes canais. Mas tem times que disputam a NBA e que não vão ganhar jamais o título. Bom, eu, que gosto de basquete, não achava que o último campeão, que foi o Toronto, por exemplo, pudesse ganhar. Eu não achava jamais que um time como esse pudesse ganhar, como eu não achava que o Golden State Warriors podia ganhar alguns anos atrás, como eu não achava que o Cleveland podia estar disputando um ano sim, o outro também as finais. Então, veja, por essa visão, nenhum desses clubes poderia ter se reinventado. E o que aconteceu com o Lakers, o que aconteceu com o Chicago Bulls, o que aconteceu com o Detroit, que era um time, um Boston, que eram times super tradicionais?
Sabe o que aconteceu? A tecnologia atropelou a todos eles e fez com que o nível de competitividade e de excelência fosse reconhecido. Vai acontecer a mesma coisa com os direitos de transmissão. As coisas não serão como eram, vai haver mais players. Então, acho que o mercado não vai ser só dos 38 jogos tradicionais, entendeu, Pedro? Você vai ter uma série de outros produtos. O mercado que hoje tem o tamanho de 10 vai passar a ter o tamanho de 30 ou de 40. Então, o buffet vai ficar muito maior e muito mais diversificado e vai todo mundo comer mais e com melhor qualidade ao longo do tempo. É essa que é a minha visão desse negócio. Você tem falado bastante aí a questão do mundo digital, que está tudo mudando. Em que ponto entra esse posicionamento do Flamengo, esse apoio à MP, em relação à Flá TV também? É um produto que o Flamengo, enfim, quer valorizar bastante, a gente sabe, até pelo que a gente conversa também com as pessoas, entrou em negociação com a Globo isso, já teve uma transmissão mútua esse ano, naquele Flamengo e Portuguesa. Qual é a ideia do Flamengo? Redirecionar muita coisa também para a Flá TV, conteúdo, até os jogos, cobrar por isso para o sócio torcedor apenas? Como é que o Flamengo vê nessa nova possibilidade com a MP? Olha, Pedro, isso é uma ótima pergunta e nós somos, dentro do clube, muito autocríticos do que a gente faz. Basicamente, em que pese o sucesso esportivo que a gente tem tido, nós somos muito autocríticos e muito duros internamente com o que a gente faz. Então, eu entendo que nós estamos vivendo uma fase onde a gente tem que fazer um produto melhor e digno de que ele possa ser cobrado de alguém. A minha visão técnica de quem ficou 25 anos em televisão é o seguinte: tem coisas que a gente faz super bem feitas e tem coisas depois que dá vontade de chorar. Eu não vou exemplificar aqui o quê, ok? Mas tem coisas que a gente manda muito bem e coisas que a gente manda muito mal. Esta oscilação é típica de quem não é profissional do que está sendo feito. Então, nós temos um olho muito crítico e clínico para dentro de casa que a gente tem que fazer melhor, tá certo? Antes de fazer mais quantidade, ok? Todo dia a gente aprende um pouco, tá certo? Então, a gente tem essa humildade, mas a gente tem esse espírito de melhorar. Segunda coisa que é o seguinte: hoje em dia, as redes sociais trouxeram uma série de benefícios, qual seja o acesso a produto de gente que tinha talento e que, de alguma maneira, que conseguiu bypassar os processos convencionais e atingir diretamente o seu consumidor final e ter sucesso. Tem vários vlogueiros tendo sucesso, tem gente, os influencers, entendeu, de redes sociais, tem os jornalistas que conseguiram seu espaço, enfim, uma porção de gente que soube se reinventar. Alguns conseguem cobrar por isso ou ter patrocínios e outros não. O que separa as crianças dos adultos nisso? Aqueles que fazem com qualidade e que os anunciantes ou os clientes percebem valor e resolvem pagar alguma coisa. Eu espero, sinceramente, que a gente consiga fazer um trabalho de qualidade no Flamengo para que a gente possa fazer jus a cobrar das pessoas pelo aquilo que a gente merecer. Mas eu não vejo uma situação única, onde vai ser preto ou branco, onde você vai dar tudo de graça ou onde você vai cobrar tudo. Eu acho que vai ter conteúdo que vai ser de graça para todo mundo, vai ter conteúdos exclusivos, vão ter formatos que nós vamos poder desenvolver. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A saga, a trajetória da gente da Libertadores. A gente podia ter filmado e gravado internamente aquilo tudo. Os sentimentos que nós tivemos ao longo da competição, a decepção que foi o jogo com o Emelec, tá certo, no Equador, os sentimentos que a gente tinha de receio na volta, de sermos eliminados, tá certo? O sentimento de alívio em 15 minutos de jogo, tá fazendo 2-0 e praticamente classificado, e parecia que a gente ia ganhar de 5 dos caras, e de repente o tempo vai passando e acaba, como todo grande filme de Hollywood, em pênalti no Maracanã, tá certo? E depois a saga de chegar na final aos 43 do segundo tempo e virar o jogo. A quantidade de conteúdo que a gente podia ter gerado extra-campo e que daria uma série sensacional, ela estava lá. Não dependia do Congresso Nacional, não dependia da medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, não dependia só do pessoal da Flá TV, não dependia dos clubes pequenos ou ditos pequenos com que a gente ia jogar, só dependia da nossa capacidade, da nossa competência de tê-lo feito.
Não tem direito para o que é fora campo, do que é extra-campo. E a gente fez, a gente não fez. Então, algumas das coisas, eu estou dando isso como exemplo de discussões que nós temos dentro de casa, do que a gente pode construir para o consumidor que quer saber, para o torcedor que quer saber, que quer entender um pouco mais o que está por o behind the scenes, né? Quem são as pessoas que estão tocando isso, elas sentem, elas sofrem, elas não pensam como eu, por que deixam o jogador A jogar e não deixam o B? Você que é jornalista, você sabe que você tem amigos que, de alguma maneira, têm opiniões profundas sobre o assunto sem conviver no dia a dia. A gente tinha a possibilidade de criar esse conteúdo, nós não criamos. A quem que a gente vai culpar, Pedro? A Rede Globo? Nós não podemos culpar a Globo. Vamos culpar o Congresso Nacional? Não podemos culpar o Congresso Nacional. Presidente Jair Bolsonaro? A responsabilidade é nossa. A gente recebe todo dia, 24 horas por dia. O que a gente faz com esse tempo é que muda a vida da gente. Então, nós, no Flamengo, entendemos que tem muita coisa que a gente pode fazer de conteúdo que agrade aos nossos consumidores, aos torcedores do Flamengo, que não apenas a transmissão de um jogo. Agora, se nós não nos estruturarmos para isso, não começarmos a nos preparar, isso vai sempre virar uma conversa de botequim. Daqui a 10 anos você vai me entrevistar e eu vou te dizer, então, nós temos esse sonho, tal. Olha, sonhar é super importante, mas acordar cedo e dar duro para fazer os sonhos acontecerem acaba que na vida é um pouco mais. A gente está nessa opção. Perfeito. Eu queria, enfim, abrir espaço que o Flamengo foi, digamos assim, muito criticado por conta dessa aproximação pública com o Jair Bolsonaro, o presidente. E aí muita gente viu nisso o Flamengo servindo de garoto propaganda até no meio dessa pandemia para acelerar a volta do futebol e, em troca, teria tido essa MP atendida. Muitos críticos já falaram nesse sentido. E o Flamengo logo depois acertou também um patrocínio com o Banco de Brasília. Eu queria abrir espaço, enfim, você como vice de relações externas do clube, para falar um pouco dessa questão que muita gente acusa o Flamengo de ser um garoto propaganda do governo Jair Bolsonaro. Olha, eu acho isso assim raso e sem sentido. Vou te explicar por quê. O Flamengo se relaciona com todas as autoridades constituídas. O nosso grupo, defende que não haja envolvimento político de quem trabalha no Flamengo, nem antes, nem durante, nem depois. Nós temos no Flamengo comunistas de carteira, até gente de ultradireita que acha que o Bolsonaro é light. Nós temos todos os matizes dentro do Flamengo. Você sabe uma coisa que a gente não discute dentro do Clube de Regata do Flamengo? Política. Tem pessoas que eu sei como votam, como pensam, e tem colegas de conselho, diretor, vice-presidente, que eu juro pelos meus filhos, eu não tenho a menor noção de como eles votam, como eles pensam politicamente. Mas enquanto Clube de Regatas do Flamengo, o Flamengo tem obrigação de interagir com as autoridades constituídas no município, no estado, no governo federal. Tá certo? E olha, muito dessas pessoas com quem nós temos interlocuções, que as pessoas dizem que o Flamengo se presta a esse papel, elas não se dão tão bem. Se você for sair do lado esportivo e você for olhar como é que elas se tratam, você vai ver o seguinte, poxa, eu não vou falar mais com o BAP, porque o BAP fala com o João, que eu não gosto do João. A gente fala com o Pedro, fala com o João, fala com quem tiver que falar em nome do Flamengo, com respeito, respeitamos protocolos e os limites que a gente tem que falar. Então, é assim, eu te digo de uma posição muito confortável que eu assumi uma posição no Flamengo onde o Flamengo ficava feito criança, mandando recado pela imprensa para o Pedro. O Pedro é feio, eu não gostei do que ele fez. Meu amigo, isso é coisa de criança, de quem tem 10 anos de idade. Eu não tenho que mandar recado para o Pedro. Se eu tenho algum problema com o Pedro, eu tenho que procurar o Pedro e tentar discutir como adulto o problema que eu tenho com ele. E o problema que eu tenho com o Pedro só interessa a quem? A mim e ao Pedro. Não interessa a mais ninguém. Então as pessoas ficam imaginando, teorizando. Se as pessoas pararem para refletir, elas vão ver. Olha os desafios que a gente tem enquanto país. Vocês acham de verdade que alguém que sente na cadeira de presidente está de verdade preocupado com o futebol no Brasil e com o Flamengo? Não tem mais nada para pensar, não tem outros problemas mais importantes para cuidar? Então, assim,
o nosso assunto futebol, em que pese toda a paixão que a gente tem, ele não é mais importante do que saúde, do que educação, do que saneamento básico, do que a gente discutir previdência, do que a gente discutir tarifa de impostos no Brasil, estrutura de custo do país. Estas coisas, em que pese a nossa paixão pelo futebol, são muito mais importantes e, claro, que elas têm uma prevalência. Então, essa decisão do presidente Jair Bolsonaro, ela foi tomada neste momento porque ele entendeu que a Lei Pelé tinha pontos que ela precisava ter trabalhada. A Lei Pelé, Pedro, tem 21 anos e pouco, caminhando para 22. Quando ela foi escrita, não havia Amazon, não havia Google, não havia Netflix, não havia WhatsApp, não havia Facebook. Tá certo? Não tinha a Apple do jeito que ela é, não tinha telefone 4G. A gente não poderia fazer essa entrevista que nós estamos fazendo agora aqui, tá certo? Sim. O mundo mudou completamente em 22 anos. Seria uma tolice as pessoas acreditarem ao Flamengo apenas que agora essa coisa está mudando por causa do Flamengo. Gente, não é por causa do Flamengo, é por causa do mundo. Por acaso o Flamengo não tem contrato com a Rede Globo. Mas se fosse com outros clubes, vamos combinar, o Atlético Paranaense já criou essa situação alguns anos atrás, sem a publicidade que está havendo agora. 7 ou 8 clubes da primeira divisão brasileira, a questão de algum tempo atrás, eu estava no segmento de televisão por assinatura, assinaram um contrato com concorrentes da Rede Globo. Resolveram que ia assinar um outro contrato. Sim. Você sabe o que aconteceu? O mundo vai acabar. O mundo não acabou. Houve acordos colaterais, o ecossistema futebol como um todo ganhou mais dinheiro. Se você olhar a evolução do dinheiro que foi colocado no mercado, os clubes que tomaram essa decisão, eles ganharam mais dinheiro. São todos eles ditos grandes, entre aspas? Não são todos eles grandes. Então, veja, é um direito legítimo. Eu vou chegar amanhã e vou dizer, Pedro, não, você não deve casar com a sua esposa, você deve casar com essa outra moça que é melhor para você. Olha, você casa com quem você quiser, com quem você achar que deva casar, e você vai ser responsável pelas consequências disso. Se você acertar, parabéns. Se você errar, você sempre tem chance de separar e casar de novo. Então, querer politizar ou gerar uma ideologia em cima do que aconteceu é muito raso. É porque é mais fácil fazer isso do que você mergulhar a fundo e agir realmente naquilo que é o interesse do seu clube. É sempre melhor arranjar alguém que pague as suas contas do que você trabalhar. No Flamengo, não. No Flamengo, a gente acorda cedo e dá duro para trabalhar, porque sucesso, Pedro, só vem antes de trabalho no dicionário, ok? Quando você acorda cedo e dá muito duro, você eventualmente tem sorte, tem sucesso. E aí você acaba sendo chamado de quê? De arrogante, de prepotente, de que você está tentando liderar na marra. Não é nada disso, não é nada disso. Nada disso, liderança, você não adquire, você conquista. E a gente não tem no Flamengo nenhuma pretensão de liderar nada. A gente faz o que a gente acha que é certo pelo Flamengo. E alguns outros clubes entendem que isso é um gesto de liderança. Olha, a gente tem tantas outras coisas mais importantes para cuidar dentro do Flamengo do que ficar pensando em liderar. A gente acha que quem devia liderar são outras entidades, outras personalidades, que, na nossa visão, estão se escondendo aí, sabe-se lá atrás do quê? Esperando que a vida resolva o futuro para eles. No Flamengo, a gente trabalha, a gente tenta construir o futuro. E isso, muitas vezes, incomoda. Tá. A CMP trata também, enfim, da possibilidade de expor nos uniformes o patrocínio de empresas até de comunicação, tem um trecho que fala sobre isso. O Flamengo negociava com a Amazon, foi amplamente noticiado aí, acabou não chegando a um acordo, fez um acordo com o Banco de Brasília. O que o Flamengo achava como interessante entrar em um acordo com uma gigante de tecnologia, de plataforma de streaming? Tinha possibilidade nesse acordo de, enfim, transmissão de jogos? Entra essa questão de direitos também. Como o Flamengo estava vendo esse mercado de tecnologia tentando se associar a uma gigante como a Amazon? Olha, é uma ótima pergunta. Quando você decide casar com alguém, você decide por um conjunto de possibilidades, tá certo? Você quer construir uma vida, você quer ter filhos, você quer melhorar como pessoa, você quer ascender socialmente, enfim. O nosso contato com a Amazon era mais ou menos nessa direção. A gente queria construir alguma coisa grande com eles.
Mas, tinha muita coisa além do que eu estou te dizendo? Não tinha. A gente ficava muito animado, e eles também, com as possibilidades do que poderíamos fazer conjuntamente. Mas se eu te dissesse que tinha algum plano específico, além de você botar a Amazon na camisa do Flamengo, como tem com o BRB é uma parceria de negócios. Com a Amazon seria um patrocínio. Okay? Poderia evoluir para alguma coisa maior? Poderia. Infelizmente, a conversa não foi adiante, porque em algum momento a Amazon entendeu que a pandemia tinha afetado eles. A nossa visão é de que a pandemia fez a Amazon crescer ainda mais no planeta Terra, tá certo? E no Brasil, em particular, o câmbio ajudou muito a Amazon, porque quando a gente estava negociando com eles, o câmbio era 3,50. No meio da pandemia, o câmbio chegou quase a bater a 6. Então, em dólares, que é a moeda deles, o Flamengo ficou baratíssimo para a Amazon. Mas a Amazon entendeu que o acordo seria longo e o dinheiro era muito naquele momento. Então, bom, se você acha que... Bom, você estava conversando sobre casar. Agora você quer passar um fim de semana, sei lá, num resort bacana, né? O casamento era de 38 milhões. O casamento virou de 14. Olha, a gente acha que o casamento não é mais tão casamento. Então, o sonho de estar com a Amazon, ele nunca foi muito aprofundado. Do ponto de vista de potencial, a gente sonhava com isso, mas não foi discutido. E, no fim das contas, foi uma decisão como qualquer outra. A Amazon entendeu que ela tinha melhor investimento para o dinheiro dela nesse momento, tá certo? E que ela não devia se prender de uma forma tão longa ao Flamengo, tá certo? E o Flamengo entendeu que, olha, tudo bem, é natural, né? A Amazon não é obrigada a se associar ao Flamengo. E o BRB queria montar essa plataforma de negócio sensacional que a gente acabou conseguindo montar, em que pese essa paralisação aí, e que eu acho que vai ser muito importante para o Flamengo. Eu repito, não é um patrocínio, é uma parceria. E isso vai gerar negócio para o Flamengo, além do que o tradicional nome na camisa do clube, tá certo? Agora, você falou da Amazon de 38 para 14, o prazo era mais ou menos nesses moldes, 38, 3 anos de contrato com a Amazon, seria 1 ano e meio. O que você pode detalhar do que estava sendo encaminhado nesse sentido? Porque eu pergunto sobre a Amazon porque gerou uma expectativa assim absurda dos torcedores, porque ficaram muito empolgados, né? Eu tenho isso dentro de casa, meus filhos ficaram enlouquecidos. Entendeu? É natural. Por quê? Porque todo mundo começa a pensar no potencial que teria. O Flamengo vai juntar com a Amazon, vai transmitir os jogos na Amazon, falar, meu filho, e os contratos que a gente tem? Esse é um detalhe, não é detalhe. Entendeu? Não é detalhe, entendeu? Então, o Flamengo vai agora poder entregar a camisa da Adidas na Nova Zelândia. Olha, se a Adidas combinar isso com a Amazon, vai. Mas então, os sonhos, assim, a cabeça das pessoas foi longe no sonho. Mas, na verdade, assim, você tinha um contrato, uma expectativa de fechar um contrato até dezembro de 21. De repente, vira um contrato até janeiro do ano que vem, tá certo? Para a gente ver como é que fica a situação. Ora, o Flamengo vai fazer 82% dos jogos dele entre julho e dezembro do ano que vem. Todas as competições realmente de peso, importantes e de mais peso, aconteceriam nesse período. A gente entendeu que era uma vantagem enorme que a gente estaria dando para eles e que não faria sentido a gente dar saída para eles em janeiro do ano que vem, a gente começar de novo essa discussão toda de patrocinador ou de parceiro comercial, tá certo? Não no patamar que a gente julga que a gente está. A Amazon discorda. Vamos concordar em discordar, faz total sentido. Se não é bom para a Amazon, não é bom para o Flamengo, não tem negócio. Então, foi isso. Não é muito mais do que isso, não. E ainda há espaço no uniforme do Flamengo das mangas. Você falou, de repente pode ter um acordo para as mangas e tal. É uma possibilidade, o Flamengo trabalha nesse sentido. E eu até, outro dia, estava observando Netflix e tal. Você tem muitos documentários da Juventus, do Boca, do Barcelona, até do Sunderland. Quer dizer, é um caminho que o Flamengo pensa, de repente, não exatamente de patrocínio, que eu estou dizendo, mas buscar um player desse aí para se colocar nesse mercado também com as grandes marcas do futebol, perdão. Olha, você está me dando uma ótima ideia. Vou dividir com meus pares de Flamengo isso, quem sabe? Mas sobre a questão da manga, a Amazon? A Amazon entendeu que a manga não era adequado para ela. Ela entendeu que a manga era pouco para ela. E eu concordo. Tá certo? E nós entendemos que o que ela queria para parceiro master, patrocinador master do Flamengo,
era pouco para o Flamengo. Uhum. Então, basicamente, eles queriam a cobertura na Vieira Soto, pagando o condomínio de quem mora em Botafogo. Eu entendo, eu também quero. Eu adoraria. De verdade, eu acho que é absolutamente legítimo. Só falta combinar com o dono da cobertura que ele vai te alugar um apartamento pelo valor de um sala de 2 quartos, de uma outra região menos nobre. Agora, o mérito, eu entendo perfeitamente. Você querer comprar um produto que é padrão A por um preço muito inferior, descontado, eu entendo perfeitamente. Felizmente, a situação do Flamengo permite que o Flamengo não submeta a esse tipo de situação. Nada de errado, às vezes você precisa, né? Você tem que fazer, você não tem alternativa. Felizmente, o Flamengo tinha. Agora, Bap, queria abordar mais um ponto também com você, que é o contrato com a Adidas, porque você esteve à frente da negociação lá atrás, né? Quando houve o início da negociação, aquela mudança ali no início da gestão da Chapa Azul, lá de 2012, enfim, tinha um acordo, você entrou para renegociar os termos e tal, mas era um Flamengo naquela ocasião, hoje é outro Flamengo completamente. Esse ano, por conta da pandemia, houve um atraso, foi até divulgado, a Adidas divulgou até a nota de uma das parcelas, mas já se resolveram. O contrato, se eu não me engano, vai até 2023, 2022. Como é que o Flamengo está observando esse mercado em relação à Adidas, em relação a, de repente, um novo contrato que parecia longo, né? Uma década, mas já está caminhando para a reta final? Olha, a Adidas é um parceiro porque eu tenho um carinho absolutamente especial, porque todo o processo de reestruturação do Flamengo começou com que a Adidas pagou de luvas ao Flamengo em 2013, em março de 2013. Então, em alguns momentos eu me sinto até conflitado quando falo de Adidas, porque em alguns aspectos as pessoas falam, a gente tem que brigar por isso, por aquilo. Eu me admito conflitado em alguns aspectos, porque eu tenho um carinho absolutamente único e especial pela Adidas, tá certo? Eu entendo que o mundo mudou, a gente vai ter que fazer os ajustes necessários para que esse casamento de sucesso prossiga outros 10 anos, tá certo? Mas vai chegar a hora certa da gente discutir isso. O Flamengo está muito feliz com a Adidas, o Flamengo se sente honrado de ter um patrocinador do calibre da Adidas, e eu acho que a Adidas também está feliz com o Flamengo. Eu acho que esse foi o primeiro dos casamentos importantes que o Flamengo celebrou e que tanto trouxeram estabilidade que os clubes de futebol precisam. Então, nós somos muito gratos, estamos muito felizes com a parceria da Adidas. Pedro, eu vou lamentar, eu tenho que realmente, eu estou em cima do laço aqui, eu tenho outro compromisso. Tá bom. Agora. Não, eu só ia fazer uma última pergunta. Não vai faltar oportunidade de eu estar contigo. Eu sou feito mineiro, não sou mineiro, mas se você me convidar, eu vou. Tá bom, Bap. Não, agradeço aí, obrigado pela participação na ESPN Brasil e portas abertas aqui sempre quiser conversar com a gente.